Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal, obrigado pela presença. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do meu curso, que é o Curso Livre de Filosofia, e qual vai ser o objeto, de estudo desse curso livre para o segundo semestre do ano agora de 2023. O curso ele vai do começo de agosto até o começo de dezembro, final de novembro e começo de dezembro. Então ele tem uma duração de um semestre. E ele funciona sempre assim, a cada semestre é um tema, um autor, uma obra específica, e a gente vai expandindo aí a reflexão temática de cada módulo, de cada unidade que é semestral. Para o segundo semestre de 2023, eu escolhi tomar alguns conceitos bem vastos, assim, bem complexos. O primeiro deles é trabalhar um pouco de teoria quântica, que tem sido uma das minhas especialidades, a fronteira e o diálogo entre filosofia e teoria quântica. O conceito de emergência, que é um conceito que ele tem permeado, atravessado todas as ciências e todos os saberes contemporâneos, tanto as ciências humanas quanto as ciências ditas naturais, e também tem se manifestado nas artes, com certeza, o conceito de emergência. O conceito de multiverso, que também tem um enquadramento gigante, uma coisa de extrema complexidade, um conceito fascinante. Eu, pelo menos, sou um defensor da teoria dos multiversos. E a noção de vida, ou de evolução, no sentido darwiniano mesmo da palavra, e mais especificamente assim, quais seriam os futuros possíveis da vida, na Terra, como a vida pode vir a se configurar, e qual é o papel da vida no universo. Ou seja, a vida tem um papel central, decisivo no universo, ou ela é simplesmente um dos fenômenos, dentre tantos outros fenômenos desse universo tão vasto, de trilhões aí de galáxias, de estrelas, buracos negros, de matéria escura. É um universo quase que vazio, estranhíssimo, gigantesco, infinito, Qual o papel da vida em tudo isso? Será que ela tem um papel preponderante? E aí eu não estou falando da vida humana apenas, estou falando da vida de modo geral, mas a vida humana também, porque o humano ele tem um papel, talvez tenha um papel aí também, uma dignitas, como diriam os renascentistas, a dignidade humana, um papel central também nessa evolução da vida, como ela se deu aqui na Terra e quais são os futuros possíveis. Então, teoria quântica, emergências, propriedades emergentes, como é que a gente pode pensar os limites do conhecimento atual a partir desse conceito de emergência, multiversos e futuro da vida. Esses conceitos e campos nocionais, conceituais gigantes, como é que eu pensei em tratá-los? Eu pensei em tratá-los a partir de um autor que os tem articulado, essas 4 matrizes: teoria quântica, emergência, multiverso e futuro da vida, que é David Deutsch. David Deutsch é um dos pais da computação quântica. Ele é um professor na Universidade de Oxford, trabalha no Centro de Computação Quântica, no laboratório Clarendon, nessa mesma universidade. Ele desenvolveu o doutorado sob a orientação de Dennis Sciama, que é um grande cosmólogo, importantíssimo do século XX, e que também orientou ninguém mais, ninguém menos do que Stephen Hawking, Martin Rees e John Barrow. Então, Deutsch ele tem um currículo muito interessante, ganhou prêmios e distinções como o prêmio Paul Dirac. Paul Dirac é um dos grandes físicos e matemáticos do século XX, e também a medalha Paul Dirac, dentre outros. E essa preponderância de Deutsch nessa interface, então como um criador de uma teoria, de uma hipótese dos multiversos, como alguém que é um herdeiro da teoria quântica de Hugh Everett, que é, na verdade, aquele que formulou a teoria dos multiversos em uma das suas linhagens mais fecundas, a partir da quântica, da teoria quântica. Então, Deutsch é um herdeiro de Hugh Everett, esse cosmólogo norte-americano, meados ali, segunda metade do século XX. Ele produz, então, uma articulação disso com a teoria da emergência, que eu pretendo analisar detidamente nesse curso,
chamadas propriedades emergentes, ou as teorias emergentistas, que é assim como elas têm sido conhecidas, né? E a noção mesma de teoria da vida, da teoria da evolução, a teoria evolucionária, né? De evolução da vida, e que Deutsch também insere ali uma questão muito interessante de uma concepção bem específica, né? De vida. Então vejam, né? Computação, né? Quântica, que ele desenvolveu a computação quântica, um dos algoritmos quânticos ao lado do algoritmo de Peter Shor, que é um algoritmo central para se pensar a computação quântica, é o algoritmo de Deutsch, que ele desenvolveu. E então, assim, ele é um protagonista né, da computação quântica no mundo contemporâneo, e aí tenta amealhar e articular esses grandes campos, né? Essa articulação desses grandes campos, teoria quântica, computação, sistemas e propriedades emergentes, multiverso e futuro da vida, tudo isso se articula dentro do que ele chama de teoria de tudo, né? Essa teoria de tudo, ela contém algumas especificidades, ela não está ligada exatamente à teoria de tudo desenvolvida pelos físicos teóricos. Os físicos teóricos, eles têm também uma formulação de uma teoria de tudo, o próprio Stephen Hawking trabalhou um pouco nisso, né? Alguns cosmólogos têm trabalhado com isso. Há um cosmólogo chamado Lee Smolin, que é um cosmólogo americano, norte-americano, estadunidense, que tem trabalhado com essa tentativa de unificar o micro e o macro, né? A teoria quântica e a cosmologia, a partir dos estudos da chamada gravidade quântica, e isso é que se tem se tentado chamar de teoria de campo unificado na física teórica, ou seja, uma tentativa de unir os dois grandes movimentos da física, né? O movimento microscópico, subatômico, que deu na teoria quântica, e o movimento macroscópico, né? Que culminou na cosmologia moderna, que se desenhou a partir de Einstein, a partir, sobretudo, dos artigos de Einstein, da revolução einsteiniana que se dá nos dois grandes artigos dele, né, de 1905 e de 1915, em torno da teoria que fundam, né, respectivamente, a teoria da relatividade estrita e a teoria da relatividade geral. Então, na teoria física, quando nós falamos de teoria de tudo, esse é um termo um pouco popular, né, um conceito folk, um conceito popular, para se falar da teoria de campo unificado, que é essa tentativa que os físicos têm se empenhado de unificar o micro e o macro. Teoria cosmológica e teoria quântica, a partir do que eles chamam de gravidade quântica. A teoria de tudo de Deutsch não é exatamente isso. Ela passa por um outro caminho, que eu acho um caminho fascinante, que é um caminho emergentista, né? Então, é emergentista já também antecipando e já pensando um pouco o que a gente vai ver nesse curso no segundo semestre. As propriedades emergentes, né, ou a ideia das teorias emergentistas, elas tentam resolver o problema do reducionismo. O que é o problema do reducionismo? Não é um problema, na verdade, é quase um modus operandi da ciência moderna e da ciência clássica também. Desde a origem da ciência, a ciência sempre lida com reducionismos. Ou seja, para eu poder compreender um fenômeno, eu preciso restringir aquele fenômeno. Senão, se eu não restringir, eu não tenho critérios claros para compreender aquele fenômeno. Então, se eu vou compreender os átomos ou uma atividade atômica, ou se eu vou compreender o movimento, né, uma dinâmica celular na pele humana, eu preciso produzir uma redução. A partir da redução, eu circunscrevo e eu consigo estabelecer critérios que são válidos para a dinâmica celular da pele humana ou para a atividade subatômica que eu estou analisando em determinada condição. Isso se chama reducionismo, que é um método da ciência. E por isso, Descartes, que é um dos filósofos e pensadores matemáticos, né, fundadores da ciência moderna, ele é um dos grandes reducionistas, né? E o reducionismo ele adentrou a ciência moderna com uma grande eficácia e ele produziu muitos resultados. Por quê? Porque quando nós não reduzimos, a chance de nós não compreendermos nem a dinâmica da célula humana e nem aquilo que cerca o corpo e a dinâmica celular da pele humana
é muito grande. Então quer dizer o quê? Que se eu não reduzo, eu não compreendo nem o todo nem a parte. Agora, se eu consigo reduzir, eu consigo pelo menos estabelecer alguns critérios que são válidos para aquilo que eu reduzi. Então, o método reducionista é extremamente importante, ele é uma das bases, né, fundamentais da investigação científica. Porém, ele tem apresentado cada vez mais limites, né, e cada vez mais os cientistas contemporâneos de todas as ciências e de todas as áreas têm tentado superar os limites do método reducionista. Ao fazê-lo, não quer dizer que eles, os cientistas, né, os pensadores, estejam renegando o método reducionista. A gente tem que imaginar que é como se o método reducionista ele fosse uma espécie de core, de coração da ciência. Ele é um círculo, né, que operou na ciência. Mas agora nós estamos precisando ampliar esse círculo, sem negar aqui o seu centro. Ou seja, é preciso dilatar cada vez mais, expandir os limites do conhecimento, da ciência, do método científico, sem perder a cientificidade e sem negar os ganhos do método reducionista, que são muitos. Esse movimento é o que se tem chamado de complexidade. Quando nós falamos de complexidade, nós pensamos muito no filósofo e pensador francês Edgar Morin, né, que é um gênio, um dos grandes pensadores vivos em atividade, que é o grande formulador de uma das linhas da teoria da complexidade. Mas, assim como o conceito de emergência, o conceito de complexidade ele permeia toda a ciência e todos os saberes contemporâneos. Então, qual que seria a diferença entre emergência e complexidade? Eu diria o seguinte: emergência, ou as teorias emergentistas, elas são teorias da complexidade, mas elas podem constituir um novo método, um novo modo de compreender a natureza, o ser humano, a cultura e tudo que nos cerca. São modos extremamente amplos, né? As teorias emergentistas elas propõem modos extremamente amplos de compreender o universo, a vida, a natureza, o ser humano, a cultura humana. E ao passo que a complexidade ela é mais uma nomenclatura. Não existe um método de complexidade. Ou seja, a complexidade ela não é uma metodologia, ela não fornece uma via de acesso à natureza. Ela é como se fosse uma etiqueta ou uma nomenclatura para definir esses problemas, que são problemas altamente complexos e que nós não conseguimos mais solucionar pelas vias clássicas. E aí voltamos então aqui à proposta desse curso, né, que é um curso sobre essas grandes matrizes do pensamento. E por quê? Por que as propriedades emergentes? Por que as teorias emergentistas? E por que David Deutsch? Por que esse pensador? Por que ele aglutina tudo isso? Então, essa noção de teoria de tudo que ele desenvolve não é nada mais do que uma teoria emergentista. E as teorias emergentistas, qual é a premissa delas? Ora, já que não é possível nós afiançarmos tudo ao método reducionista, como que nós temos que pensar? Nós temos que pensar da seguinte forma. Ora, por mais amplo que seja a teoria física, imaginar a estrutura do universo, e que no fundo a física talvez seja a primeira ciência, né, a ciência mais fundamental, né, que tem as leis e as propriedades mais fundamentais, porque dizem respeito à matéria e de onde tudo se deriva, nós não podemos reduzir tudo à física. Por quê? Porque para nós definirmos a física, nós precisamos de propriedades emergentes que emergiram das condições físicas. Por exemplo, a vida. Ou seja, quando nós definimos o que é a física e o que é o universo, o que é a matéria, nós só podemos fazê-lo porque algo emergiu dessas condições fundamentais físicas. E é algo que não pode ser reduzido à física, no sentido dessas propriedades emergentes, que no caso, a vida. E nós podemos reduzir tudo à vida? Não, porque algo emergiu da vida. O que emergiu da vida? Os humanos. Então, os humanos são propriedades emergentes que surgem de dentro da vida, de dentro dessa estrutura fundamental do universo, e não existe uma estrutura fundamental que seja maior ou menor do que a outra, porque nós não conseguimos compreender a vida, não conseguimos compreender o universo se nós
não existíssemos enquanto humanos, ou seja, nesse modo de ser da vida na Terra que se caracteriza como um modo humano de ser. Por conseguinte, nós tampouco podemos compreender a vida humana e nem a vida no todo e nem o universo na sua totalidade, porque existe uma outra camada emergente, que é a camada da cultura. Isso que nós chamamos de civilização humana. Essa civilização, dentro dessa civilização é que foi gestada, gerada e desenvolvida uma coisa chamada ciência, uma coisa chamada teoria, uma coisa chamada arte, uma coisa chamada cultura, uma coisa chamada investigação, racionalidade, né, explicação, modo racional de operar, compreensão, filosofia, conceitos, ou seja, tudo isso que constitui a civilização humana. Então a civilização ela também ela surge como uma estrutura emergente de dentro dessas camadas. Qual é a hipótese básica, né, de David Deutsch e das teorias emergentistas? Nós temos que imaginar como se houvessem bonecas russas. Toda a realidade que nos cerca, né, a cosmologia, a estrutura física do universo, a estrutura da matéria, os processos químicos, a física orgânica, né, e depois as moléculas que constituem a vida, e depois a vida humana e a cultura e a civilização humana, têm que ser pensados como se fossem propriedades emergentes que estão emergindo umas de dentro das outras, mas que elas não podem ser reduzidas umas às outras. Ou seja, a teoria reducionista ela precisa ser revista. As propriedades fundamentais da física não são fundamentais o suficiente a ponto de nós reduzirmos tudo que que emergiu da física à física. As propriedades emergentes da vida não são fundamentais, né, da vida, não são fundamentais o suficiente a ponto de nós reduzirmos todas as outras propriedades às condições fundamentais da vida, né? As condições do ser humano não são fundamentais o suficiente a ponto de nós reduzirmos a física, a biologia e a vida aos humanos, e assim sucessivamente, né? Ou seja, todas essas propriedades emergentes, elas são passíveis de serem reduzidas à civilização humana, porque existe algo que é muito maior do que a civilização humana, que é o próprio universo, e a condição precípua e primeira para que a gente acesse todas essas camadas é o fato de nós termos nos articulado como esta civilização, com ciência, com tecnologia, com cultura, com arte, com simbolismo, com linguagem, né, e com filosofia, com conceitos, com a mente, com o pensamento e com processos de explicação. Então, isso é que caracteriza, né, também as propriedades emergentes que constituem a civilização humana e que tampouco podem ser reduzidas estritamente ao humano, não podem ser reduzidas à vida e não podem ser reduzidas às condições fundamentais da física, né, pura, do universo e das leis do universo. Então, quando a gente fala então de emergência, nós estamos falando de uma nova forma de compreensão do universo, da vida, dos humanos e da civilização humana. É nesse sentido que o conceito de emergência ele articula então todas essas grandes estruturas. A teoria quântica, no sentido de uma estrutura fundamental da natureza, ou seja, uma das estruturas mais elementares, né, da natureza física. Os multiversos, né, no sentido macroscópico, então é o micro e o macro, então a estrutura física da teoria quântica definindo o micro, o macroscópico, né, no sentido do cosmos como um todo, né, pensado no sentido de multiverso, ou seja, não haveria apenas um universo, mas múltiplos universos, o que David Deutsch chama de universos espelho, né? A computação também, que é outra matriz enorme, né, disso, que diz respeito à informação, ou seja, a compreensão de computação e de computação quântica é muito sofisticada na obra de Deutsch. Os artigos dele são extremamente complexos e difíceis, porém os livros dele são extremamente claros, não tem praticamente nenhuma nota de rodapé,
São livros assim bastante profundos e bastante didáticos, e a partir desses livros é que eu pretendo organizar o curso. E o sentido de computação ele precisa ser explicitado, e o sentido da própria vida, ou seja, qual o desempenho, né, que a vida tem dentro desse cosmos emergente, né, dentro dessas diversas matrioscas e bonecas russas que vão se desdobrando e se desdobrando e se desdobrando em camadas, mas que no fundo formam uma unidade aí, que é a unidade do universo e da vida, e uma nova forma de compreensão dessa unidade, e que passa muito pelo papel da vida, ou seja, qual é a novidade, o que a vida trouxe para o universo de singular, e se a vida de fato é singular, qual é o futuro do universo e por que o futuro do universo depende do futuro da vida. Então eu queria aqui convidar vocês, tentei fazer aqui uma síntese bastante rápida assim, e bastante condensada de todas essas estruturas e conceitos e áreas tão grandes, mas nós vamos trabalhar bastante esses conceitos aí no semestre que vem, no curso livre de filosofia. Então, né, partiremos de uma obra específica, um livro específico de David Deutsch, que é o The Fabric of Reality, a emergência da realidade, essa é a tradução melhor possível desse livro, e a partir desse livro, né, que está traduzido em português, existe uma tradução mais antiga, né, de português, então vamos partir do livro, é um livro com tradução, e a partir desse livro nós investigaremos a obra de Deutsch e esse projeto dessa teoria de tudo, que unifica então computação, teoria da vida, né, uma teoria do conhecimento e a teoria quântica, né? São os 4 pilares. Então, espero que você tenha se interessado, me siga aqui no canal e conto com você no semestre que vem no curso. As informações estão aqui, ou então pelo meu site também, é só entrar no meu site, vocês vão ver lá, Curso Livre de Filosofia. O título é genérico, né? Curso Livre de Filosofia, e aí, semestre a semestre, eu vou modulando os conteúdos que nós trabalharemos. Muito obrigado pela presença, obrigado aí pela interação no canal, e um grande abraço. Vejo vocês no semestre que vem. Um grande abraço.